O Homem-Morcego já teve diversas adaptações muito boas, e aquelas nem tão boas assim. Mas como vocês sabem, eu amo o meio das animações e como esse meio consegue nos entregar as melhores versões de personagens. E assim foi com Batman, a série animada. Pra mim, a melhor adaptação do Batman a aparecer fora dos quadrinhos, juntamente dos jogos Arkham. Preparados? Porque hoje é dia de uma grande jornada pelo mundo de Gotham. Criação e ambientação. Estamos nos anos 90. Desenhos de super-heróis não são nada mais do que produtos para vender, brinquedos, ignorando a complexidade que essas histórias poderiam alcançar. Não só isso, mas o próprio Batman vivia em um lugar complicado no imaginário popular do público geral, fora dos quadrinhos. Séries como a do Batman dos anos 60 e outras adaptações colocavam o morcego de Gotham como algo mais cômico, brega e até colorido. O nosso morcego sombrio de Gotham tinha se perdido. É quando em 1989 temos um filme lançado, Batman de Tim Burton, um filme que reconquistou a visão sombria do morcegão e se tornou um sucesso absurdo. É aí que Bruce Timm, enquanto trabalhava no programa Tiny Toons, foi chamado pelo presidente da Warner para ser diretor de uma série do Batman, da qual o próprio Timm seria responsável por desenvolver visuais e conceito. Foi quando ele veio com a ideia de trazer o estilo dos filmes live action do Tim Burton e dos aclamados desenhos animados do Superman produzidos pela Fletcher Studios, lá no início dos anos 40, para uma série do Batman. Ao projetar a série, Bruce Timm e Eric Radomski, co-produtor da série, tentaram emular a atemporalidade sobrenatural que Gotham tinha nos filmes do Tim Burton. O visual da série replica um estilo noir muito característico, sem ter nenhum senso de época específico. É algo atemporal que torna Gotham quase uma cidade alienígena, fantasma, fora do nosso mundo comum, um local desconhecido e assustador. Radomski emitiu uma ordem ao departamento de animação para que todos os fundos fossem pintados com cores claras em papel preto, algo que era uma oposição ao padrão das animações da indústria de usar cores escuras em um papel branco. O objetivo disso era para criar uma coisa sombria e diferente do comum na época. Por isso, as sombras do desenho são tão destacadas, mais do que as luzes. O visual é escuro, usando muito a cor vermelha como contraponto da escuridão. Cor vermelha essa que toma os céus e torna Gotham ainda mais ameaçadora. Nessa série, Gotham era um personagem tanto quanto os homens que viviam nela. Suja e imprevisível, afundada na criminalidade. O design da cidade e seus prédios era algo saído diretamente da Art Deco, que é um estilo de arte que apareceu lá nos anos 20 e 30, muito importante. Era baseado no cubismo e futurismo, usando figuras geométricas, ornamentos e um design abstrato. Os materiais eram muito caros, como marfim, prata e pedras preciosas, criando uma elegância que simbolizava riqueza e sofisticação. E Gotham na série usa muito desse estilo. Essa combinação noir com Art Deco foi apelidada de Dark Deco pelos produtores. Isso tornava Gotham mitológica, como se cada prédio de Gotham fosse engessado, altos prédios que chegavam aos céus, que faziam a cidade brilhar em elegância e poder, mas escondiam abaixo nas ruas a escuridão, loucura e pobreza da cidade, quase como uma mentira, uma máscara. O que tornava tudo tão vivo e real era que as pessoas envolvidas no projeto viviam o projeto. A cidade foi pensada, Gotham foi pensada em como ela seria estruturada. O Mark Hamill dublando o Coringa, a trilha sonora inspirada feita pelo Danny Elfman nos filmes do Tim Burton, tudo era escolhido a dedo, com cuidado. O início de cada episódio possuía cartões mostrando o tema do episódio e seu nome, replicando fielmente os cartões que apareciam em filmes antigos dos anos 40, principalmente os filmes de terror. O clima da série em si é afundado no terror clássico dos anos 40. Inimigos escondidos em sombras, monstros criados de experimentos científicos falhos, cenas de suspense que superam até mesmo filmes de terror atuais. Temos guerras de gangues, mafiosos controlando Gotham, tudo parece tirado de uma Pulp Fiction clássica no ar. Os personagens da cidade possuíam ternos grossos, pretos, chapéus dos anos 40. Dini descreveu o processo de pensamento por trás do design visual, como que poderia acontecer se a Feira Mundial de 1939, uma feira que mostrava designs futuristas de todos os tipos, simplesmente não tivesse acabado, e as pessoas ainda usassem esse estilo nos anos 90. A série não poderia ser muito violenta por causa da censura, mas isso ajudou a história, já que a violência não poderia ser usada, os roteiristas criaram personagens complexos. E aí a gente entra no
roteiro, Batman e aliados. Paul Dini era responsável por escrever os episódios ao lado de Mitch Bryan. Todos esses artistas trabalhando juntos fizeram o desenho durar de 5 de setembro de 1992 a 15 de setembro de 1995, com um total de 85 episódios. A série envolvia detetives, investigações policiais e um Batman muito inspirado em Sherlock Holmes. O programa era muito mais voltado para adultos, sendo o primeiro desenho em anos a retratar armas de fogo sendo disparadas, ao invés de armas laser por causa da censura. Com até o comissário Gordon sendo baleado no episódio 49, a série mostrava o Batman realmente socando e chutando os antagonistas, com até sangue rolando. Existia uma limitação enorme na série por conta da censura, que eles arrumavam formas de driblar, como aqueles flashes de luz de quando alguém soca outra pessoa para não mostrar o soco em si sendo desferido. Existem artifícios de roteiro muito inteligentes. Por exemplo, em um episódio, o Espantalho joga a Batgirl de um prédio, e obviamente mostrar ela caindo no chão com tudo seria contra a censura. Então como contornar isso? A Bárbara cai em cima do carro do Gordon. A câmera mostrava uma perspectiva de trás do Gordon. O Gordon vai cobrir parte da queda porque ele vai estar na nossa frente, na frente do telespectador. A gente não vai conseguir ver direito a queda violenta, mas vai entender que ela caiu e de quebra ainda deixa a cena 100 vezes mais pesada, porque o Gordon simplesmente tomou o choque de estar dirigindo e ver a própria filha caindo no carro dele na frente dele. A série não poderia mostrar religião, drogas, bebidas alcoólicas, gente fumando, nudez e até mesmo estrangulamentos. Mas como impedir esse tipo de coisa? Por exemplo, as armas que aparecem na série são normalmente armas enormes que nenhuma criança conseguiria ter por perto. Eles não fugiam da censura, mas driblavam. As versões que assistimos hoje normalmente não são as que a gente viu na televisão, já que essas versões que a gente assiste não são censuradas. Pode parecer bobo, mas aquilo era revolucionário para a época. Claro, um bando de socos e sangue não tornam uma série adulta, mas um roteiro sim, e é aqui que Paul Dini entra como um roteirista inexplicavelmente bom. Enquanto outros desenhos lidam com fins do mundo, Batman quase sempre manteve suas histórias em pequena escala, sobre personagens, pequenas vidas, e não sobre Gotham explodindo ou alguma baboseira. Era sempre sobre os personagens e seus dramas. É uma adaptação quase cinematográfica complexa que se aprofunda na psique não só do Batman, mas dos seus vilões. A série definiu ao público geral qual seria o tom do Batman por muitos anos. Entendam que nem todo mundo lê quadrinhos hoje em dia, agora imagina só nos anos 90. Essa provavelmente é a versão mais detetive do Batman que a gente viu até hoje. Um Batman que usava uma variedade enorme de ferramentas para investigar os acontecimentos. Esse Batman tem todos os gadgets possíveis: bate-moto, bate-capacete, bate-avião, ou sei lá o que é esse troço, e claro, o Batmóvel clássico que a gente ama, além de muitas outras bate-coisas que ele usa para investigar, como quando ele investiga o aparecimento de um homem morcego em Gotham e usa várias formas de investigação unidas com tecnologia. Era um desenho de detetive, histórias e investigações policiais humanas, misteriosas. Por exemplo, no episódio Asas de Couro, o Batman encontra pelos de morcego em locais atacados por uma figura desconhecida, além de encontrar gravações de sons estranhos nos locais. Ele recorre ao Dr. March, especialista em morcegos, para perguntar sobre esses morcegos e os pelos, e recebe uma resposta estranha. O doutor diz que são morcegos marrons, mas Bruce, por pesquisas externas, descobre que aqueles pelos não são de nenhum animal conhecido. Por isso ele desconfia do homem. Mas o roteiro é tão inteligente que cria uma pista falsa para o telespectador propositalmente, já que o morcego se revela sendo outra pessoa. Eu admito que eu gosto bastante de visões mais realistas do Batman, como está sendo feito pelo Matt Reeves e pelo Robert Pattinson no próximo filme, mas o que a série animada trazia era um dos aspectos que eu mais amo no Batman, é que mesmo grande parte dos seus vilões mais conhecidos serem os humanos, uma grande parte deles são fantásticos. Morcegos monstruosos, mulheres quase mitológicas, com poderes de controlar plantas, cientistas que são capazes de congelar qualquer coisa com dispositivos tecnológicos avançados criados por eles mesmos. Claro, muitos aí são só humanos, mas trazem elementos fantásticos, impossíveis e saídos diretamente de filmes de terror. Toda a galeria de vilões do Batman é como abrir uma lista de filmes de terror da Universal dos anos 40. E o mais interessante é que a maioria envolve pessoas com problemas psicológicos profundos. O aspecto fantástico unido ao psicológico é genial, quase como se a fantasia fosse um resultado direto da loucura. Uma loucura que até o Batman possui. Batman e Bruce Wayne na série são duas figuras marcadas e muito características e diferentes. Bruce
tá sempre animado, feliz, brilhante, com trajes chiques e um pouco da sua arrogância, enquanto o Batman é o total oposto, o que reforça a ideia de que sim, a persona do Bruce Wayne na verdade é uma máscara que o Batman usa. Esse é seu verdadeiro eu. Até a sua dublagem se altera e esse é um dos aspectos mais geniais da série. O Batman é ameaçador quando ele precisa de uma informação, ele retira através da intimidação, mas ao mesmo tempo ele é extremamente empático com os vilões, tentando entender a situação de cada um e até os respeitando. Ele sabe o que são traumas e desesperos, porque ele passou por eles. No episódio em que ele lida com o Duas Caras, ele vive com o erro de não ter conseguido salvar o seu amigo, Harvey Dent. Ele se culpa e persegue o homem tentando ajudar ele, enquanto Harvey o acusa de não ter ele salvado. Bruce sente uma imensa culpa quando envolve as pessoas que não conseguem ajudar, porque ele sente que eles caíram no mesmo ódio que ele quando era uma criança. No episódio Um Sonho por Acaso, Bruce acorda em um mundo onde seus pais não estão mortos. Ele tá noivo da Selina Kyle e não é o Batman. Outra pessoa é. O episódio trata muito bem sobre a mente complexa do Batman e do Bruce Wayne, das duas pessoas que parecem habitar um mesmo corpo. Viver sem a vida do Batman é algo que Bruce é incapaz. Uma vida sem o seu trauma, que definiu todos os seus passos do momento que aconteceu, parece inconcebível. O episódio é um confronto físico do Bruce com a parte que ele culpa por toda a sua dor, o Batman. Em Eu Sou a Noite, a gente vê algo incomum em mídias de herói, principalmente para aquela época. O Batman tendo uma crise de sentimentos, questionando se ele tá fazendo bem de fato por Gotham. Ele tá cansado, tendo que lutar todos os dias, se cobrando batalha após batalha, e ele tá se quebrando, não sabendo se deveria deixar o manto do Batman de lado. Segundo ele mesmo, citando Santayana, um fanático é alguém que duplica os seus esforços enquanto perde de vista o seu objetivo. Batman está desassociado do seu objetivo como vigilante, apenas aumentando esforços enquanto o crime aumenta, mas não sabendo se está chegando em algum lugar. É uma visão complexa da mente do Batman. A história do Robin é basicamente a mesma que a gente sempre está acostumado, mas um episódio em específico sintetiza bem a relação entre Bruce e Dick Grayson. Nesse episódio, ambos encontram um assassino responsável pela morte dos pais do Dick, o fato que o tornou um órfão como Bruce. Batman não quer que o Robin chegue perto do assassino, acreditando que o sentimento de vingança o consuma, pois sabe como aquela raiva pode destruir seu coração, já que ele passou por isso. No episódio Nada a Temer, a gente tem a frase clássica: Eu sou a vingança, sou a noite, eu sou Batman. Mais uma vez, o Bruce retificando quem o Batman é. Temos episódios que apresentam um romance estranho e proibido do Batman com a Selina Kyle, a aparição da Batgirl. A gente tem até um filme que mergulha muito bem na persona do Batman. Máscara do Fantasma, considerado por muitos o melhor filme animado do morcegão, um filme que procura explorar os traumas do herói e como esses o impedem de construir um futuro para si ao lado de um amor. Porém, o filme não vilaniza totalmente a figura do morcego, porque ele trabalha o lado sombrio da cidade como um impedimento da vida feliz do Bruce, o que torna a figura heróica uma solução para todo o mal. A cena do Bruce vestindo sua máscara pela primeira vez pode ser comparada com Clark Kent tirando seus óculos em Superman de 1978, revelando seu heroísmo, mas nesse caso ele é uma figura de medo para os criminosos de Gotham e de uma resposta para os sentimentos do Bruce. O Batman não é nada mais do que o Bruce tentando lutar contra os seus traumas. No episódios Esquecidos, a gente vê o Batman investigando pessoas pobres que estão sendo sequestradas para trabalhar em campos de mineração, literalmente como escravos. Eles podem ser esquecidos pelos políticos, pelas autoridades, mas não pelo Batman. Tem um episódio com a Zatanna, velho. Ou um em que o dono de uma empresa, um cara corrupto, Roland Deckard, planeja destruir um antigo bairro em um esquema super covarde, não tendo consideração pelas famílias e pessoas que chamam aquele lugar de lar, ou se preocupam com a comunidade que, apesar de pobre, é a sua casa. O crime em Gotham tá muito além dos vilões. Enfim, infinitos episódios que mostram a índole, inspirações e meios que o Batman usa. Mas a série não era apenas sobre o Batman, seus aliados ou os vilões que ele encontrava, mas também sobre as pessoas normais que cruzaram um caminho com essas figuras. Um episódio de um garoto de 12 anos que resgata o Batman e cuida dele no seu porão, não era estilo Goonies, Stranger Things ou It. Entendam que os episódios não eram só sobre o Batman. Os cidadãos de Gotham também eram explorados, e como a figura do Batman os atinge, como o episódio em que um homem comum acredita
acredita ter matado o Batman. No episódio Nunca é Tarde Demais, a gente vê um mafioso que vende drogas lidando com o vício de drogas do próprio filho. Em outro, um homem prestes a perder a custódia da filha rouba um traje experimental que o torna invisível para que se passe por um amigo imaginário da filha e a sequestre. A série animada do Batman aborda muito bem como todo o crime de Gotham era estruturalmente estabelecido, um sistema enorme que se conecta e cria uma bola de neve, criando mais e mais criminosos. A gente tem uma ex-estrela de televisão à beira de morar na rua, um médico sem dinheiro que ajuda mafiosos, um atleta olímpico que experimenta um esteroide não testado e se amaldiçoa. Além disso, os vilões eram pessoas normais, com problemas normais, que recorriam ao crime por falta de opção e por desespero. Os vilões. Desespero. Você já passou por isso? O sentimento de estar no fim da linha, no fundo do poço, sem chance de sair, de se salvar por puro azar. Esses são os vilões do Batman. Não são pessoas ruins, pessoas que simplesmente não tiveram sorte. Muitos deles até começaram como vigilantes com boas intenções, que foram longe demais em sua busca por justiça, mostrando obviamente até onde o Batman poderia ir, como a Era Venenosa, a Mulher Gato, o Charada, que é um designer de jogos de computador que teve seus royalties roubados injustamente e vai atrás de se vingar, o Chapeleiro Maluco, que é um cientista doente usando sua invenção para fazer hélice, o amor da sua vida, Amalo, uma pessoa que só precisava de amor, sendo um personagem claramente baseado propositalmente no Chapeleiro de Alice no País das Maravilhas. Tem a Baby Doll, que é uma atriz amargurada que sofre de uma condição que impede que o corpo cresça até a idade adulta e tenta recapturar sua antiga glória de quando era famosa na infância, mas o que ela realmente queria é voltar ao único período da sua vida em que ela foi feliz, para a única época em que ela teve uma família, mesmo que fosse uma família falsa de atores e produtores. O Rei dos Relógios perde todo o seu dinheiro por causa de um advogado que agora é prefeito de Gotham. Como pode um homem que acabou com a sua vida se tornar uma figura tão influente? São pessoas transformadas em monstros por não terem tido sorte, por terem sido tomadas pelo ódio e medo. Um mundo de chances. E falando em chances, eu gostaria de falar dele, o Duas Caras. Os vilões são um dos aspectos mais marcantes. Ao invés de termos foco somente no herói, a gente tem episódios inteiros dedicados exclusivamente a entendermos a mente doentia dos vilões do Morcego de Gotham. Então, a gente vê Harvey Dent. Existe algo dentro de Harvey, uma espécie de segunda personalidade que o controla em surtos de raiva repentinos, enquanto seu outro lado demonstra um homem calmo e politizado. É como se ele desaparecesse nesses surtos. Desde criança ele tinha problemas com raiva, problemas do qual sentia uma culpa imensa. Por ter tanta culpa, ele reprimiu essa raiva dentro de si, tão fundo que acabou criando uma segunda personalidade doentia. Harvey se recusa a se internar para cuidar da sua segunda personalidade, e então um criminoso muito influente em Gotham, que Harvey tentava prender, mas não teve sucesso, já que o sistema judiciário era corrupto e defasado ao ponto dele não conseguir prender o homem, descobre sobre essa segunda personalidade do Harvey e usa ela para destruir a imagem dele. Harvey representa algo em nós que nós reprimimos, um lado consumido por raiva e instinto, em que jogamos pela sorte nas nossas decisões explosivas, algo que todos temos dentro de nós e lutamos para esconder. Mas e se isso se virar contra nós? E se a gente perder a chance de controlar? E o quanto a gente luta para esconder essa parte de outras pessoas? Harvey esconde esse lado de todos e até se corrompe para que ninguém o encontre. É quando, perseguindo o homem que o queria incriminar, um criminoso que não foi preso pela justiça, tem metade do seu corpo queimado e se torna o Duas Caras. Ele vive uma dicotomia de ordem e caos, da ordem que antes pregava e vivia e do caos daqueles que combatia. O Duas Caras é a clara representação de um sistema judiciário em que a balança se mantém equilibrada, onde o bem e o mal são iguais. Nenhum vence. Se você vive ou morre, nasce ou não, tudo é chance, sorte. O homem que destruiu sua vida foi alguém não preso pela lei, alguém que fugiu da lei. A justiça não funcionou e Harvey se perdeu. Um homem bom, genuinamente bom, com um bom coração, corrompido por um sistema quebrado. E ele não foi o único. De vilão C para vilão com um episódio indicado ao M, Senhor
Frio, que no episódio Coração de Gelo conquistou os corações de todos os fãs do Batman. Vejam, o Senhor Frio não era de longe nem um vilão B do Batman antes dessa série. Na verdade, ele era considerado tipo um vilão C, praticamente sem profundidade. Mas esse episódio específico, com um roteiro genial que nos dá uma perspectiva da mente do homem por trás do vilão e persona do Senhor Frio, tornou esse um vilão nem classe A, mas S do herói. Inicialmente, o Senhor Frio rouba componentes para uma máquina da empresa Goth Corp, o que obviamente chama a atenção do Batman, que o persegue. Bruce encontra Ferris Boyle, dono da Goth Corp. O homem diz que aquela é uma empresa do povo, faz encontros comunitários de caridade, fachadas de uma empresa multimilionária levada por um homem sem humanidade e compaixão, corrupto. Descobrimos ao longo do episódio que o Dr. Victor Fries trabalhava em uma câmara criogênica para pessoas com doenças terminais, esperando que as pessoas ficassem congeladas até no futuro, onde as curas já existiriam. É aí que o homem coloca a sua esposa, Nora. Mas o dono da Goth Corp tenta retirar a mulher, a matando. Mas isso resulta em Victor se enraivecendo, causando um acidente e se tornando o Senhor Frio. Um homem que dali pra frente viveria sem emoções, congeladas, apenas vingança continua. No episódio, o Senhor Frio quer se vingar pelo que aconteceu e quase consegue. É quando Bruce lhe mostra a diferença de vingança e justiça, já que o Batman consegue levar o homem para a justiça usando evidências do que ele fez pro Victor. E um exemplo de como o Batman se opõe aos seus vilões, tão longe, mas tão perto de ser como eles no seu momento sombrio há muitos anos. Os vilões são pessoas injustiçadas em algum momento pela sociedade, viciados, funcionários públicos, cientistas injustiçados, pessoas pobres como nós, poderia ser a gente no lugar deles, opostas a Bruce Wayne em dinheiro, mas não em trauma. Todos juntos sofreram traumas semelhantes, causados por pessoas diferentes, como monstros podem criar outros monstros. Os vilões do Batman sempre definem como o trauma transforma um ser humano, na sua melhor versão ou na pior. No episódio de 2 partes, Perito em Formas Humanas, vemos o ator Matt Hagen, um homem que precisa usar um creme especial para que seu rosto deformado não continue deformado. Obviamente, é o Cara de Barro. Ele consegue esse creme por desespero, fazendo favores ao dono das indústrias Daggett. Mais um exemplo do que eu disse de homens poderosos manipulando as classes mais baixas em Gotham, criando uma prisão indireta para esses homens, um reflexo fiel ao nosso mundo, onde homens lucram em cima de viciados. O roteiro é inteligente o bastante para criar uma conexão de 3 vias diferentes. Primeiro, o Cara de Barro não é o vilão principal dos episódios. Na verdade, ele é só uma pessoa desesperada em necessidade, que é o segundo ponto. O verdadeiro vilão é o milionário Daggett, que usa o homem com o propósito de assumir as indústrias Wayne, o que já conecta os dois ao Batman. São 3 personagens em conflito por interesses diferentes. Daggett quer a empresa do Bruce, o Cara de Barro quer o creme, por isso ele trabalha para o Daggett, e o Bruce quer limpar seu nome e impedir que sua empresa seja tomada. É uma ligação simples de um roteiro que sabe que atos resultam em consequências, conectando muito bem os pontos e pilares que constroem a trama. Por isso eu digo com todas as palavras que o roteirista Paul Dini é genial e todos os outros do time de roteiristas da série. Hagen é transformado em um homem de barro quando um dos homens do Daggett joga uma quantidade enorme de gel no homem. Esse gel era um experimento feito pelo Daggett e o ator era uma cobaia de um homem rico e poderoso. O Cara de Barro tá em sofrimento, em dor, transformado em um monstro, sem retorno, sem vida, sem carreira. A vida de um homem com um futuro promissor, com uma carreira no auge, indo até o fundo do poço. Caímos dentro desse psicológico por causa do roteiro inteligente da série. É possível ver nos diálogos do homem o quanto o vício criou uma abstinência terrível do gel, uma dor assustadora, overdose. A figura do Homem de Barro é a representação de pessoas viciadas, não só em drogas, mas principalmente em produtos e procedimentos estéticos. É uma crítica certeira que compreende que o vício é muito menos culpa da vítima e muito mais culpa daqueles que lucram com esse vício. Uma crítica à indústria farmacêutica, à indústria da beleza. Ele se torna viciado, apenas vivendo na sombra do homem
e costumava ser. Um dos poucos vilões da série que não possui um background trágico marcado que define seu sofrimento durante a série é o Coringa. Ele já pode ter sido um homem que sofreu e a gente vê isso lá em Máscara do Fantasma, mas ele não é mais. Se ele era um ser humano comum, esse homem morreu e agora se tornou uma coisa mais cômica. Aqui a gente tem a versão mais cômica do Coringa e mais próxima da sua persona de palhaço caótico do crime. Em um dos episódios ele coage um homem pai de família, Charlie, a trabalhar para ele, apenas por ser engraçado. Esse sadismo disfarçado de piada é sua marca mais poderosa. Ele permanece por anos perseguindo silenciosamente o Charlie como se fosse um hobby, apenas um homem comum que gritou com ele no trânsito, sabendo tudo sobre a vida do homem, que ele trocou de nome, se mudou, sempre estudando Charlie de longe, em forma de brincadeira. Aquilo é só uma piada engraçada pro Coringa, como se fosse um inseto em uma jarra, como se observasse uma colônia de formigas. No outro episódio, Cameron Kaiser abre um cassino com tema de palhaços para ganhar em cima da aparição do Coringa. O vilão tenta explodir o lugar, que se revela sendo o plano do Kaiser esse tempo todo, receber o dinheiro do seguro do local. Entendam que é um desenho infantil falando sobre fraudes de seguros, um golpe imobiliário em um desenho de crianças. A Arlequina complementava o humor do Coringa e trazia um charme indescritível. Ela era tão independente como personagem quanto o Coringa, e se você não sabe, a Arlequina não existia antes da série animada, e na realidade seria usada apenas para um episódio, mas a personagem foi tão amada pelo público, pelos produtores e criadores que foi trazida de volta, desenvolvendo uma amizade e algo mais profundo futuramente com a Era Venenosa. O escritor Paul Dini se inspirou para criar Harley depois de assistir a uma performance de Arlene Sorkin em uma sequência de fantasia em Days of Our Lives. A atriz mais tarde passou a dublar a personagem que ela mesma inspirou, e sinceramente ela é perfeita. A série até mesmo explora o quanto o Coringa é abusivo em relação a Harley e que ela tá presa nesse relacionamento e nos abusos, infelizmente. O Coringa é maluco nessa série, ele tem aquilo de que ele é inexplicável. Ele é um personagem que só gosta de ver o circo pegar fogo e que quer dar umas boas risadas. Tudo que ele faz é porque ele quer rir. É exatamente isso que o torna imprevisível. Enfim, os vilões tiveram muito dos seus momentos, e a série também. Só uma pena que a queda tenha acontecido. A série teve seu fim em 1995, tendo uma série sequência As Novas Aventuras do Batman em 1997, que seguiu um padrão de animação novo, explorando a Bat-família, Robin, Asa Noturna, Batgirl e outros heróis, terminando em 1999. A equipe é praticamente a mesma da série de 1992, o desenho apresenta somente uma temporada e as histórias estão menos sérias, sendo baseadas mais na atualidade, no caso, os anos 90. As consequências da série animada clássica de 92 foram diversas. Ela construiu um mundo de possibilidades. Séries como a série animada do Superman, Super Choque, Liga da Justiça Sem Limites, construindo um universo vasto. Robert Pattinson citou o Batman A Máscara do Fantasma como um exemplo de mídia do Batman que efetivamente capturou a psique do personagem e que ele espera conseguir replicar nessa interpretação. O cancelamento da série aconteceu pelo motivo que a maioria das séries acabam nesse meio: a baixa venda de brinquedos, as notas eram sempre altas, a audiência também, mas os brinquedos começaram a vender pouco por se tornar um produto repetido. Mas outra verdade sobre o cancelamento é que simplesmente os criadores não queriam mais fazer. De acordo com Kevin Conroy, a voz do Batman na série, o motivo pelo qual os criadores da série, Paul Dini, Bruce Timm e Alan Burnett pararam foi que eles ficaram sem ideias para histórias. Conroy disse que eles não queriam comprometer a qualidade do que eles já tinham feito e começar a criar histórias bobas, o que pra mim é super válido. É melhor que a série acabe no auge do que caia em um declínio e acabe no seu pior momento. E assim a gente termina a nossa jornada sobre uma das séries que definiu o Batman pra sempre. Claro que eu não falei de tudo, tem muitos episódios muito bons, como por exemplo os vilões se juntando numa mesa de poker e falando sobre o Batman e como eles quase capturaram ele. Enfim, tem muitos episódios muito bons, e se você quer assistir, vai lá na HBO Max, que já tem todos os episódios lá, e é muito bom, foi por onde eu assisti. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.